Olá, dando continuidade ao processo de capacitação em reumatologia da Sociedade de Reumatologia de Brasília. Hoje a gente vai falar sobre fibromialgia. Meu nome é Tainá, eu sou médica reumatologista titulada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e vou tentar ajudar um pouco a vocês a montar um pouco esse quebra-cabeça, que é o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia. Para essa apresentação, não temos conflitos de interesse. Antes de falar de fibromialgia, a gente precisa passar um pouco pelo conceito de dor crônica. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Isso é um conceito da Sociedade Internacional de Estudo da Dor, revisado em 2020. Então, baseado nesse conceito, existem algumas questões que a gente precisa lembrar no tratamento, no diagnóstico de dor e no tratamento de dor desse paciente. A dor é uma experiência pessoal, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. E a gente tem que lembrar que dor, na verdade, não é só atividade neural, não é só atividade dos neurônios sensitivos. Ela não pode ser só determinada por isso. As pessoas aprendem ao longo da vida o conceito de dor. É uma experiência intransferível. Ela pode também ter eventos adversos na função e no bem-estar físico, social e psicológico daquela pessoa. E lembrar também que a incapacidade de comunicação não inviabiliza, não invalida a possibilidade da pessoa, ou do ser humano, ou de um animal de sentir dor. Para isso existem escalas próprias em pacientes que não conseguem verbalizar. A dor é classificada como crônica quando ela está presente maior ou igual a 3 meses. Lembrar um pouco da fisiopatologia da dor. O estímulo da dor, ela começa na periferia, onde algum trauma ou inflamação vai liberar mediadores inflamatórios através de macrófagos, monócitos, mastócitos, sensibilizando esses nossos receptores periféricos, por consequência liberando uma série de substâncias, entre elas a substância P e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Eles vão estimular ainda uma cascata de eventos locais que culminam na produção de prostaglandinas, óxido nítrico e outras substâncias implicadas no processo inflamatório. Algumas dessas, como citocinas, neurotransmissores, fatores tróficos, eles também vão estar implicados na amplificação e manutenção da dor crônica. Existem duas fibras principais que vão conduzir os estímulos dolorosos, a fibra A delta e a fibra C, que vão terminar no corno posterior da medula. A fibra A delta é um pouco melinizada e tem uma condução de estímulo mais rápido, implicada na condução da dor aguda, enquanto a fibra C é uma fibra não melinizada, de condução lenta, menor, responsável pela dor difusa, mais crônica. Ao chegarem nas porções marginais e superficiais do corno posterior da medula, principalmente das lâminas 1 e 2, esses estímulos dolorosos vão ser regulados por neurônios excitatórios e inibitórios. Eles vão funcionar como uma porta de controle para a aferência e eferência dos estímulos dolorosos, mudando a frequência dos impulsos gerados conforme o nível da atividade desses neurônios. Essa é a famosa teoria do portão da dor. A condução desses estímulos do corno posterior da medula até as áreas encefálicas vai ser feita pelo trato espinotalâmico. Nas áreas encefálicas vai haver a interpretação do estímulo doloroso e, posteriormente, por meio de uma rede neural muito diversa e muito interligada entre várias áreas do encéfalo, a gente vai ter o processamento das emoções, da memória, e esse estímulo doloroso ele vai sendo modificado e moldado. Por isso, a dor é uma experiência pessoal. Ainda no sistema nervoso central vão ocorrer alterações neuroplásticas, assim como ocorrem na medula espinhal também, decorrentes da intensidade, da frequência e de fatores intrínsecos, que podem ser até fatores genéticos, e extrínsecos ao paciente. Então, esses múltiplos fatores influenciam na resposta da dor, na cronificação e também nos sintomas associados. Falando um pouquinho agora especificamente da fibromialgia, que é o nosso tema de hoje.
Quando a gente vai falar de prevalência e incidência de fibromialgia, e olhando os trabalhos mundiais, os critérios utilizados eles podem ser diversos, eles foram mudando ao longo desses 30 anos. Então, a prevalência da fibromialgia na literatura mundial pode variar entre 0,2% a 5%. Segundo o Epifibro, que é o Registro Brasileiro de Fibromialgia, a última prevalência que a gente tem é de mais ou menos 2,5% na população brasileira. Esse estudo que eu trago para vocês é uma revisão de 37 artigos feito em 2020, em que viu-se uma incidência de 3,6 por mil habitantes. Esse estudo também é interessante porque ele coloca os fatores de risco de proteção para o desenvolvimento de dor crônica e fibromialgia. Então, como a gente consegue ver no gráfico, os fatores mais importantes foram sexo feminino, idade, comorbidade, distúrbios do sono associado e distúrbios do humor, como ansiedade e depressão. Verificamos, então, que o quadro clínico pode variar de indivíduo para indivíduo, de acordo com as manifestações da própria doença, suas crenças e valores e manifestações outras, estabelecendo uma relação com a expressão dolorosa, aspectos da vida social e laboral. E tudo isso associado a doenças ou comorbidades satélites, como, por exemplo, aqui a gente vê síndrome da fadiga crônica, disfunção de ATM, dor pélvica crônica, distúrbios funcionais intestinais, como síndrome do intestino irritado, síndrome das pernas inquietas, cefaleia. Então, a fibromialgia, ela é uma sequência de sinais e sintomas e transtornos funcionais, como fadiga, distúrbios do sono, transtornos de humor, associados à dor, mas ela deixa de ser uma sequência muito elencada, muito encadeada, e passa a ser, na verdade, manifestações que orbitam esse diagnóstico. Mas, diante de um cenário tão diverso, de pacientes com múltiplas comorbidades associadas e queixas diferentes um do outro, como que a gente pode ter um diagnóstico de certeza de fibromialgia, ou excluir fibromialgia, ou dar um diagnóstico de doenças concomitantes? Lembrar, novamente, a fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão hoje. Ela pode estar associada a outras doenças reumatológicas, endocrinologicas, neurológicas. A partir de 2009, os trabalhos da doutora Aline Ranzolin foram vistos que pacientes com artrite reumatoide também possuíam sintomas e classificavam para fibromialgia. Isso fez com que o Dr. Frederico Wolff cunhasse o termo fibromialgia, que seria uma fibromialgia, um espectro da fibromialgia, um contínuo, um estresse polissomático majorado por si só e que não necessita a exclusão de outras patologias, que elas podem estar presentes concomitantes da fibromialgia. Para isso, a gente vai precisar diferenciar, e nada melhor do que a boa e velha propedêutica médica. Ela está muito esquecida nos dias de hoje, na modernidade de exames de laboratório e de imagem, mas uma adequada anamnese, um adequado exame físico conseguem direcionar o nosso raciocínio clínico. Para isso, a gente precisa entender as características das queixas desse paciente em relação à dor, o tempo, duração, local, fatores de melhora e piora, a rigidez ou não associada a essa dor, e características da dor, como queimação, fisgada, dolorimento, e sinais logísticos também, como calor, edema e rubor, vão fazer com que a gente tenha um raciocínio clínico mais favorável ou não à fibromialgia. O exame físico é fundamental em todas as doenças. E nas doenças reumatológicas, principalmente osteomusculares, é imprescindível. No exame físico, a gente vai procurar contraturas musculares, como que está a amplitude do movimento daquela articulação, se existe algum bloqueio articular, sinais logísticos, se existem derrames, edemas, inchaços, alterações de coloração da pele. Lembrar também de fazer um exame físico geral no paciente, procurar linfonodos, pulsos, né? Então, a extensão do paciente da cabeça aos pés sempre é necessária.
E hoje, essa inspeção, essa palpação, esse exame físico geral, ele é mais importante do que a palpação de áreas previamente determinadas, que antigamente a gente concebia como um critério para diagnóstico da fibromialgia, que eram os tender points. Esses 18 pontos dolorosos eram utilizados como critério de classificação e algumas vezes extrapolados até como indicativo de dor difusa. Hoje, a gente percebe que a dor possui características diversas de paciente para paciente. E pacientes com diagnóstico de fibromialgia não necessariamente vão pontuar 11 de 18 pontos, de 18 tender points. Eles não vão nunca substituir o exame físico geral e osteomuscular. E aí, falando um pouquinho dos critérios diagnósticos de fibromialgia, a gente vê nesse diapositivo que eles mudaram ao longo desses 30 anos. De acordo com o último consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia, os critérios mais aceitos são os critérios do ACR 2010 e 2011, que foram modificados em 2016. Eles vão contemplar a dor generalizada em pelo menos 4 de 5 regiões já pré-estabelecidas, sintomas presentes têm que estar pelo menos 3 meses, e os pacientes precisam pontuar no índice de dor generalizada e na escala de gravidade de sintomas. Então, esses pacientes eles vão ter sintomas satélites como sono, fadiga, que são sintomas bem prevalentes nesses casos. Mas, na prática, às vezes pode ser complicado usar os critérios do ACR 2010 e 2011. E aí, existem algumas propostas que ainda não foram validadas para o Brasil, mas que se fazem interessantes, até de questionários auto-aplicados pelo paciente, para dar um diagnóstico de fibromialgia, que aí vai pontuar tanto a dor crônica como sintomas de fadiga e sintomas do sono. Acredito que seja interessante o clínico geral ser familiarizado com um desses questionários, para na prática clínica utilizá-los como um auxiliar no pensamento, na propedêutica, no exame da fibromialgia e na pesquisa de fibromialgia nos pacientes. No que tange ao tratamento da fibromialgia, a gente precisa ter em mente que existem pilares que devem ser revisados em todas as consultas. Os pacientes eles devem receber educação quanto à sua doença, o conhecimento dos sintomas, da cronicidade, da não evolução para deformidade, e eles precisam saber os objetivos do tratamento, para que eles sejam empoderados e sejam protagonistas do tratamento deles, e isso aumenta a aderência do paciente. A psicoterapia é fundamental no enfrentamento de dor crônica e de doenças crônicas. Ela vai ajudar na adequação dos mecanismos de reação ao estresse e também de distúrbios do humor que possam estar associados. Existem vários tipos de psicoterapia hoje sendo estudados e até validados para o tratamento da dor. A atividade física tem que ser sempre incentivada. E tem que existir uma necessidade de explicar para o paciente que, a despeito da dor e fadiga, a melhora do quadro não conseguirá ser eficaz sem a atividade física. E, claro, ela vai ser adequada caso a caso. Existem outras terapias, outros tratamentos não farmacológicos que a gente pode também incentivar de acordo com cada queixa do paciente, com as preferências e com as condições sociais também. Hoje existem estudos em acupuntura, estimulação transcraniana, mindfulness, que é um treinamento de atenção plena, pilates, zumba, como outras terapias de atividade física, dança e algumas dietas também estão sendo pesquisadas para tentar melhorar os sintomas da fibromialgia. Quanto ao tratamento farmacológico, as medicações mais indicadas são os inibidores da recaptação de serotonina duais. O principal deles é a duloxetina. Ele tem uma ação na sensibilização central nas vias descendentes de dor, agindo tanto na serotonina quanto na noradrenalina. Ele pode variar na dose de 30 a 120 miligramas, sendo que as doses mais altas a gente não costuma ver tanta melhora assim, e aumenta os sintomas, os efeitos colaterais. Precisa haver uma redução lenta de retirada. E ele também tem alguns efeitos adversos que podem ser limitantes.
náuseas, insônia, disfunção sexual, constipação. Evitar quando existe insuficiência renal e hepática nos pacientes. E quando os pacientes têm sintomas neuropáticos ou osteoartrose de joelhos e coluna, ele também pode estar bem indicado. A venlafaxina pode ser usada principalmente quando existem transtornos do humor e tem ação relativamente boa na pós-menopausa em mulheres que se queixam de fogacho. Evitar quando o paciente tem glaucoma ou está usando algum anticoagulante, também tem que ser uma retirada lenta e gradual. A outra classe de drogas estudadas e liberada para o uso específico da fibromialgia são os anticonvulsivantes e nele a pregabalina. Ela vai agir regulando as mensagens excitatórias das vias descendentes de dor, regulando o influxo de cálcio nos terminais nervosos e a liberação de neurotransmissores como glutamato e a noradrenalina. Possui poucas interações, mas a gente precisa ficar atento principalmente para pacientes com insuficiência cardíaca, porque ele pode dar um aumento do edema periférico. Tem um ganho ponderal que alguns pacientes se queixam. E, geralmente, a gente começa com doses iniciais baixas e titulando até uma dose efetiva. A doses acima de 400 mg não costumam ter efeito para fibromialgia. São doses que começam a ter bastante efeitos colaterais e a gente não costuma usar com tanta frequência. Agora, na realidade do SUS, né? As drogas que a gente tem disponível na realidade do SUS são poucas. A gente possui hoje como liberação em unidades básicas de saúde, postos de saúde, a amitriptilina e a nortriptilina, que na verdade são antidepressivos tricíclicos. Eles têm alguma ação no manejo da dor, no transtorno do humor e também no sono e fadiga. Geralmente são feitas doses pequenas. As doses maiores a gente reserva para pacientes com distúrbios de depressão e ansiedade. Pode dar muita sonolência, ganho de peso e constipação. Começa-se com uma dose aí de 25 mg, feita à noite, de preferência nos pacientes que tenham algum distúrbio do sono ou algum distúrbio do humor associado. É contraindicada no glaucoma de ângulo fechado. A ciclobenzaprina, ela inibe a via serotoninérgica descendente da medula espinhal e faz também uma inibição central. Ela vai ter uma ação mais no relaxamento muscular. Ela é bem indicada para pacientes com dor miofacial associada, aquela dor, aquela contratura muscular. Possui como efeito colateral sonolência excessiva, pode ser usado de 5 a 15 mg. Geralmente também a gente prefere que o paciente use essa medicação à noite por causa da sonolência. Geralmente 3 horinhas, 2 horinhas antes de dormir, para que quando ele acorde, o efeito dessa ressaca, dessa sonolência já esteja passando. Muito cuidado quando associado a tricíclicos, principalmente idosos, pelo risco de desencadear arritmia. E também vai ser contraindicado no glaucoma de ângulo fechado. Apesar do uso comum por causa do nosso acesso, a fluoxetina ela vai ter pouca eficácia no controle da dor quando usada isoladamente. Ela é um bom adjuvante no transtorno de humor associado, geralmente em doses intermediárias de 20 a 40 mg. A eficácia analgésica é bem pobre. A gabapentina ela é fornecida por formulário de alto custo, LME, na farmácia de alto custo. Ela é um anticonvulsivante, que também vai ter ação nos neurônios pré-sinápticos na via eferente e eferente de dor. E ela vai possuir alguma melhora na dor e no sono, principalmente quando existem sintomas ou sinais de dor neuropática associados. As doses elas podem variar de 300 a 3.600 mg dia, lembrando que doses altas são pouco toleradas, são muitos comprimidos que esses pacientes vão usar. Os efeitos adversos mais prevalentes são tontura, sonolência, tremores e redução da concentração. Existem algumas alterações com depressores do sistema nervoso central que a gente precisa conhecer, e o opioide é a principal delas. Falando dos opioides,
eles devem ser evitados na fibromialgia. O sistema opioide endógeno nos pacientes com dor crônica, principalmente na fibromialgia, eles vão estar hiperativos. Então, existe uma aparente ineficácia, por exemplo, da morfina, da codeína e de outros, do fentanil, de outros opioides nesses pacientes. E existe ainda um risco de adição. O tramadol, ele tem alguma ação na recaptação das monoaminas. Então, alguns estudos mostram que ele pode ser usado para um controle pontual de dor, principalmente quando associado a adjuvantes como paracetamol ou dipirona. Lembrando que existem pacientes que têm a enzima metabolizadora dos opioides modificada. Então, eles ou vão ter mais efeitos colaterais ou não vão ter resposta. Os efeitos principais do uso do tramadol são sonolência, náusea, constipação intestinal. Lembrar que os nossos medicamentos, tanto tricíclicos, quanto inibidores de recaptação de serotonina, quanto anticonvulsivantes, também vão ser muito constipantes. Então, sempre que prescrever uma medicação dessas, a gente precisa estar atento em orientar o paciente para medidas laxativas e, às vezes, até entrar com medicações laxativas. A confusão mental e alterações cognitivas também pode estar presente no uso do tramadol. Precisa ter sempre atenção ao uso concomitante com outros inibidores de recaptação de serotonina para evitar a síndrome serotoninérgica e lembrar que a ondansetron, ela reduz a eficácia do tramadol quando uso concomitante. Enfim, para tentarmos juntar o quebra-cabeça da fibromialgia, eu vou deixar esses pontos que precisam ser lembrados sempre em toda consulta e todo atendimento dos pacientes que podem ter ou que têm fibromialgia. A fibromialgia é uma doença com múltiplas manifestações, devendo ser lembrada na presença de dor, alterações do sono, fadiga e alterações cognitivas por mais de 3 meses. Ela não é um diagnóstico de exclusão. Ela existe concomitante com outras doenças e tem a síndrome satélite. Atenção aos diagnósticos diferenciais. Sempre a gente vai realizar anamnese, exame físico voltado para descartar também doenças associadas. E as bases do tratamento são a educação do paciente, exercício físico, psicoterapia e medicações. O tratamento é individualizado, com utilização de medicações que tratem os principais sintomas ou os mais expressivos daquele paciente. Nem sempre o paciente vai obter a cura ou a melhora total da dor dele, e isso precisa ficar claro. A gente precisa deixar o paciente mais funcional possível, mantendo suas atividades do dia a dia, suas atividades sociais e laborais. Existem limitações na rede pública de saúde, mas isso não pode fazer com que a gente limite o nosso tratamento, o nosso cuidado com os pacientes com fibromialgia. Então, hoje, as opções que a gente tem seriam a nortriptilina, a amitriptilina, a ciclobenzaprina e a gabapentina via farmácia de alto custo. Dor é uma manifestação pessoal. A régua de mensuração do nível de dor é pessoal. Então, sempre deve ser valorizado as queixas dos pacientes. E os casos leves, iniciais, eles podem sim ser manejados na atenção básica, na atenção primária. Os casos que demandem um pouco mais de avaliação, de investigação, ou os refratários, aí sim eles podem ser referenciados para um reumatologista. Eu quero agradecer à Sociedade de Reumatologia de Brasília pela oportunidade de estar falando sobre fibromialgia, que é um tema desafiador. Esse é o meu e-mail. Caso queiram tirar dúvidas, algum material que eu coloquei nesse slide, ou até mesmo discutir algum caso, eu vou estar à disposição de vocês. Muito obrigada.